Olá, eu me chamo Jaqueline dos Santos Silva Teixeira, sou estudante do curso de Serviço Social da Universidade Federal de Viçosa e estarei apresentando um projeto de pesquisa intitulado Adolescentes e Cumprimento de Medidas Socioeducativas, Limites e Possibilidades Políticas Públicas, orientado pela professora Rita de Cássia Pereira Farias e vinculado ao Departamento de Serviço Social da Universidade. Então, diante, né, do aumento da criminalidade juvenil e da inserção cada vez mais elevada de crianças e adolescentes no mundo do crime, como também, depois da análise, né, do documentário Juízo, o qual retrata, né, o processo, né, e atendimento dos adolescentes infratores, né, desde quando é identificado a prática infracional até a audiência e cumprimento da medida socioeducativa, houve uma inquietação relacionada à situação na qual vivem os adolescentes que cometeram os atos infracionais no nosso país. Então, né, através disso, né, buscou-se, né, através da pesquisa, desvelar essa face das políticas públicas, né, voltadas para o enfrentamento da criminalidade juvenil, a qual se considera de suma importância, pois, né, já que é através delas que se materializam os direitos sociais previstos na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Sobre o objetivo geral, este estudo, né, ele buscou analisar as potencialidades e limitações das políticas públicas e medidas socioeducativas voltadas para mitigar a criminalidade e permitir a ressocialização de adolescentes que estão em conflito com a lei, efetivando o acesso aos direitos previstos no ECA. Os objetivos específicos foram realizar um panorama da publicação científica referente à implementação de políticas públicas e medidas socioeducativas atribuídas ao ECA, no ECA, analisar os limites e potencialidades das políticas públicas e medidas socioeducativas com base nos relatos dos assistentes sociais que atendem adolescentes autores de atos profissionais, compreender os desafios e as estratégias para a implementação das políticas públicas e medidas socioeducativas aplicadas no CREAS de Viçosa, Minas Gerais, né? E, por fim, identificar os elementos que possam contribuir para a construção de políticas públicas que visem a efetividade dos direitos e proteção integral ao adolescente e prevenção do cometimento de atos infracionais. Este estudo ele se classificou como uma pesquisa descritiva exploratória de natureza qualitativa na cidade de Viçosa. O sujeito da pesquisa foram os assistentes sociais atuantes no CREAS e que realizam atendimentos na instituição. O instrumento utilizado para a coleta de dados foi a análise documental do banco de dados no CREAS, né, os documentos que estavam arquivados lá, referentes aos adolescentes que estavam em processo de cumprimento de medidas educativas na unidade. Após a análise documental, foi realizada uma entrevista semi-estruturada, a qual continha questões referentes aos programas e medidas socioeducativas aplicadas na unidade, como também a percepção dos profissionais sobre as contribuições e mudanças ocorridas diante do tempo que ocorreu o atendimento do adolescente. Referente aos resultados, através do estudo foi possível identificar o perfil dos adolescentes que praticaram atos infracionais e foram encaminhados para o cumprimento de medidas socioeducativas no CREAS de Viçosa, verificar o índice de reincidência da prática infracional entre os adolescentes atendidos no CREAS, e também foi possível realizar a indicação das principais limitações e possibilidades políticas pelas quais são atendidos os adolescentes infratores. E através, né, da análise documental, foi possível montar essa tabela, onde possui, né, algumas informações dos adolescentes. Né? Como vocês podem ver, apenas 7 adolescentes cumpriram as medidas socioeducativas no período de 2022 até o início de 2023. Um número considerado baixo, né? Bem pequeno, sendo que no roteiro inspecional havia indicado que 22 adolescentes, né, tinham sido encaminhados para lá. Sobre a raça, em sua maioria, os adolescentes eram autodeclarados pretos, né, sendo que 4 deles fossem autodeclarados pretos e apenas 2 brancos. O sexo masculino predomina, né, entre os adolescentes, sendo 4 adolescentes sexo masculino e 3 apenas o sexo feminino. Todos eles eram residentes de Viçosa. Com relação a com quem residia, variava, né? Alguns com avós, outros com pai, amigo, irmão, mãe e cônjuge. E um ponto que deve ser destacado é relacionado à idade deles. Como vocês podem ver, muitos, né, a maioria, já tinha alcançado a maioridade.
E isso é devido ao fato que no município ele há uma vara, né, criminal, juntamente com a vara especializada da criança e da juventude, da infância e da juventude, e para outras demandas também. Não há, né, uma vara especializada para a infância e juventude somente. Então, este órgão ele acaba tendo que atender todas as demandas do município, o que acaba sobrecarregando, né? E isso acaba decorrendo na demora da deliberação, né, dessas medidas socioeducativas dos adolescentes. Então, acaba tendo um tempo muito maior, né, entre a audiência desse adolescente, da deliberação e até o encaminhamento para o CREAS. O que, né, decorre que muitas vezes quando há esse encaminhamento, que a instituição vai entrar em contato, esse adolescente já completando a maioridade, né? Então aí já fica meio complicado dele cumprir essa medida socioeducativa, sendo que a medida socioeducativa ela é prevista para tanto criança né, quanto adolescente menores que 18 anos. É, foi né, verificado que alguns deles exerciam atividade laboral, né, 3 deles, sendo que eram atividades, em sua maioria, informal. Poucos estavam matriculados na escola, né? Então há também uma evasão escolar. E, contrariando né, muitas pesquisas, apenas um era reincidente. Em sua maioria, não havia reincidentes, né? O número é muito baixo. Com relação ao ato infracional, muitos na ação, né, na prática, foram realizados com o auxílio de outro participante, né? Teve outro participante. É, a infração cometida ela varia, né? Como todos podem ver, cortou ali, mas está escrito no final ali porte de arma, porte ilegal de arma. A medida socioeducativa mais aplicada foi a prestação de serviço continuado, que é outra coisa que a gente deve dar muita atenção, porque essa medida, né, especialmente, ela é vista como um trabalho voluntário para eles. Então, isso acaba desmotivando, né? Eles acham que vai na instituição apenas para fazer um serviço ali, trabalhar de graça, e isso acaba desmotivando que eles, né, vá mesmo comprar essa medida, vai cumprir essa medida socioeducativa. Sobre a entrevista, né? Foi aplicada esse roteiro de entrevista com 4 profissionais, porque eram apenas esses 4 que tinha né, esse contato com os adolescentes, os outros profissionais acabavam ficando responsáveis de atender outras demandas. Sobre os entrevistados, né, algumas informações é importante ressaltar. É, um dos profissionais né, relatou que após uma audiência vai ser determinado qual medida ele vai cumprir, se for de prestação de serviço comunitário, de liberdade assistida, vai ser no crédito, porém, às vezes a gente recebe esse ofício comunicando que esse jovem vai iniciar a prestação de serviço depois de um tempo que essa audiência já foi realizada. Foi aquilo que eu acabei de ressaltar. Então, há uma demora né, nesse processo, né, até a deliberação dessa medida socioeducativa, que acaba também ajudando para a evasão nessas medidas e os adolescentes ele fica tipo desamparados, né? Eles não cumprem medidas socioeducativas, não vai haver um acompanhamento, eles não vão ser reintegrados à sociedade de forma qualitativa, né, e como prevista ao ECA, o que acaba também sendo uma limitação nessa política. O outro profissional também, né, ele ressaltou vários pontos, né, vários desafios que ocorrem, que é como o baixo investimento da prefeitura, né, a desmotivação dos adolescentes, né, do serviço comunitário, e a falta de disponibilidade dos coordenadores de setores para receber os adolescentes, né, para cumprir, né, essas medidas. Então, conclui-se, né, que além também da falta de material e falta de recursos humanos, falta estratégias que contribua para que o adolescente ele se sinta motivado né, a cumprir essas medidas socioeducativas e também ações que, para além né, de estar aplicando essas medidas, ações que vão garantir que esse adolescente né, ele vai ser reintegrado à escola, ele vai ter um curso profissionalizante, né? Agradeço a atenção e é isso.